Olá, gente, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma resolução de questões para revisão de Biologia para o Enem. Eu me chamo João Pedro Cardoso, sou residente de Biologia pelo Instituto Federal do Piauí. Minha preceptora é a professora Mônica Aragão, professora efetiva da Rede Estadual de Educação do Piauí na Escola Benjamin Batista. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa resolução. Vamos ler aqui o enunciado da questão. A piscicultura Na piscicultura costumam-se usar larvas de artêmia, que é um crustáceo, para alimentar larvas de peixes. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de... Que comportamento? De começar a subir em direção ao gargalo quando colocado uma lâmpada branca fluorescente na boca desta garrafa. Então, esse é o comportamento. Começar a subir em direção à luz. Alternativa A. Geotropismo positivo? Não, gente. Lembrem-se que geotropismo é quando o organismo ele cresce em relação ao solo. Se é positivo, ele cresce em direção ao solo, como por exemplo as raízes. Então, não é esse um exemplo de geotropismo positivo. Letra B. Fototropismo positivo. Fototropismo positivo é quando o organismo ele cresce em direção à luz, como por exemplo o caule das plantas. Será essa alternativa? A gente vai guardar essa alternativa aqui para comentar ela no final. Letra C. Hidrotropismo negativo. O hidrotropismo, né, tem aí o hidro de água, é quando o organismo ele cresce em direção oposta à água, né? Porque é hidrotropismo negativo, então ele cresce em direção oposta à água. Não é este o caso, porque o organismo ele se desenvolve dentro da água, né? Termotropismo negativo é quando o organismo ele cresce em direção oposta ao calor. Não é essa um exemplo de termotropismo negativo. Quimiotropismo negativo? Não, também não. O quimiotropismo ele é quando o organismo ele cresce por algum estímulo químico. E no caso do quimiotropismo negativo, ele cresce em sentido oposto àquele estímulo químico em questão. Então, esse não é um exemplo de quimiotropismo negativo. A alternativa que faltou foi a letra B. Mas se vocês prestarem atenção, eu disse que fototropismo ele é quando o organismo ele cresce em direção à luz. Como por exemplo os caules das plantas que sustentam as folhas e quanto mais alta, mais eficiente a captação de luz e tal. Então a alternativa que sobrou foi essa. De fato, no Enem de 2019, este foi o gabarito da prova. Entretanto, o mais adequado para a questão seria a expressão fototaxia positiva. O que é a fototaxia? É um movimento em relação à luz. E quando essa fototaxia é positiva, o movimento ele é em direção à luz. Né? Porque vocês viram que quando coloca-se uma lâmpada branca fluorescente, estes começam a subir em direção ao gargalo, porque esta lâmpada está lá no gargalo da garrafa. Então o termo correto seria fototaxia, mas como não tem alternativa fototaxia, o que mais se aproxima é fototropismo, né? Então a alternativa correta, letra B. Mas não se esqueçam que fototropismo é o crescimento em relação à luz. No caso do fototropismo positivo, cresce em direção à luz, mas aqui ele não cresceu, ele se movimentou, ok? Só essas ressalvas mesmo. A próxima questão é uma questão de fisiologia humana e ela é bem interessante. Vamos ler o enunciado. A eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência em busca de melhores resultados. No entanto, a administração de eritropoetina, ou EPO, recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso é considerado doping.
ou seja, é considerado uma droga em esportes olímpicos, não só em esportes olímpicos, em qualquer esporte. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de. Bom, essa questão aqui a gente tem que ter domínio de alguns conceitos básicos lá dos tipos de célula, mais especificamente na fisiologia do sangue. Se vocês se recordarem bem as aulas, vocês vão ver que os eritrócitos nada mais são do que as hemácias, né? E a questão ela vai dizer basicamente que a eritropoetina ela vai promover a maturação dos eritrócitos. E esses eritrócitos são quem? São as hemácias. E qual é a função das hemácias? Transportar oxigênio. E esse oxigênio ele vai ser usado aonde? Na respiração celular. E o que eu vou ter na respiração celular? Eu vou ter a produção de ATP, ou trifosfato de adenosina, que nada mais é do que a energia que o nosso corpo usa. Então, você sabendo disso, você já responde essa questão e já mata logo de cara que a alternativa correta é a letra C, que a influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de oxigênio para o aumento da produção de ATP lá na respiração celular. Alternativa correta, letra C. Por que não pode ser, por exemplo, a letra B? Porque a influência desse doping ela vai estar mais diretamente relacionada ao transporte de oxigênio. O aumento de ATP ele vai ser só uma consequência. E o texto nem fala sobre o transporte de ATP, muito menos para o aumento da síntese hormonal. Não tem nada a ver com isso. Então não pode ser a letra B. Lipídios para o aumento de gasto calórico. Não, na questão nem cita nada relacionado ao consumo de lipídios, ao consumo de gordura para melhorar o desempenho. Muito pelo contrário, isso resulta. Proteínas para o aumento de massa muscular e vitamina C para o aumento de integridade dos vasos sanguíneos. Se vocês forem pesquisar qual é a função das proteínas, qual é a função da vitamina C, de fato, essas alternativas estão corretas. A proteína ela aumenta sim a massa muscular, mas não é isso que a questão está perguntando. E a vitamina C, ela aumenta sim a integridade dos vasos sanguíneos, mas também não é isso o que a questão está perguntando. Então a alternativa correta, letra C, oxigênio para o aumento da produção de ATP.